Imagino que nesse meio do caminho, até saindo um pouquinho, né? A questão do coach, assim, é o cara que não sabia fazer nada, que nunca fez nada e pôs na cabeça dele que ele ia ensinar alguém a fazer o que ele nunca fez. Eu acho que as pessoas ficaram com isso na cabeça. É isso. Porque alguns realmente eram assim, né? E queimou a imagem de quem era um profissional, que já trilhou, que já trabalhou, que estudou e deu uma queimada. Aquela né? coisa do cara quer me vender papo furado, né? Total. E, cara, mas quer ver que engraçado? Olha só. Para vocês fazerem a atividade de vocês estudaram quantos anos? Alguns. Só de formação, no mínimo, hoje. 4 anos. 4, Só de formação básica, sim, certo? Sim. Beleza. Eu fiz administração. Então, eu 5 fiz anos. por formação 4, 5 anos de formação básica. Aí depois eu fui fazer a pós, depois eu fui fazer o mestrado, para hoje dar um laudo técnico para uma empresa, né, que eu estava, por exemplo, antes de chegar aqui. O coach, ele tinha formação de horas. Horas. E, de novo, eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, só que eu desafio, né, a coerência de dizer que alguém que fez um curso de horas tem a capacidade de mudar a vida de uma outra pessoa com aquela habilidade que ele aprendeu em horas. Sim. E falo isso com muita tranquilidade. Não dá para eu ter um curso de horas e me aventurar a fazer, né? Nós estamos gravando esse podcast aqui em 2024. Eu não vou citar o caso, mas quem estiver ouvindo agora vai saber, porque está na mídia, né, o que acabou de acontecer com uma especialista que não tem formação para fazer algo que é muito delicado. Sim. Então, se você tem uma formação de horas e se aventura a fazer algo que é complexo, desafiador, que muda uma vida, você se arrisca. É um currículo muito pequeno, né? Para algo complexo. Né? E aí o risco, como é muito alto, o que acontece com a função da pessoa? Ela se desvaloriza frente, né? Então, de novo, né? Não sou eu para dizer e nem julgar, mas a profissional que pratica algo que pode ser doloso, ela está se arriscando altissimamente em praticar aquilo sem um preparo adequado para fazer. Então, a profissão de coach ela é ótima, desde que você estude o suficiente para se tornar um profissional para fazer aquele trabalho. Caso contrário, você deprecia a si próprio, a área, a função. Por isso, porque um dentista ele não vai poder fazer. Ele não vai poder fazer, ele não vai ter o CRO. Ele não vai poder, ele não vai ter o CRO, ele não vai poder sentar, ele não vai poder obturar, ele não vai poder fazer nada. Né? Se ela não for uma dermatologista, ela não vai poder fazer um procedimento que pode ser, né, químico ou não, que vai ter todas as funções que têm baixa exigência de formação, todas elas estão sujeitas a uma banalização do seu processo. Todas. E mesmo profissões, talvez, que o cara estuda bastante, não quer dizer que será um bom profissional. Sem dúvida. Então, você imagina um curso de horas, né? Mas é uma garantia mínima, entendeu? Então, assim, cara, uma garantia mínima. Você estudou, você passou por uma série de situações. Eu lembro que eu me acidentei uma vez e o primeiro atendimento foi no hospital público. E aí, tinham vários residentes fazendo lá. Cara, mãozinha para trás e o médico lá fazendo. Então, assim, você imagina, eu fiquei 4 anos, 5 estudando, mais observando para lá na frente. Então, por quê? Porque eu preciso passar por diversas situações para eu me aventurar a fazer algo. Então, enfim, nos pegamos no ponto do coach, mas esse é o desafio. Mentor, coach, você ia falar mais um agora. Então, vamos lá. O mentor sabe o caminho e te diz qual é, o coach te acompanha. Certo. E o professor, ele tem uma grade programática para fazer a sua formação de competência. Ela não é uma formação técnica. Né? Exemplo, você talvez para fazer obturação, você não tem só a formação de odonto, você vai fazer uma formação em prótese. Então, as aulas, elas são de formação de competência. Quem monta as grades e quem vai entender qual é o conteúdo programático, ou é o aluno mais esclarecido, ou é a própria instituição que determina o que você tem que aprender. Sim. Né? Então, você tem que aprender anatomia. Por quê? Porque não discute, está lá, está a aula. Então, ele não está te acompanhando, ele está cumprindo uma grade programática que foi estabelecida ou pelo MEC ou pelo um conselho que determinou que você precisa saber daquele conteúdo. Então, legal, né? Muito diferente. Então, o professor ele tem a função de te ensinar uma competência dentro de uma grade. E hoje você está o quê? Professor, mentor ou coach? Treinador! O melhor treinador do Brasil, cara. Porque o treinador... Você deixou o treinador por último para falar? Pois cara, o treinador... Aí ia chegar lá.
Não, vambora, nada, que isso. O treinador ele tem uma característica. Ele não só desenvolve a competência, ele desenvolve a competência e a habilidade. Essa é a diferença. Então, o treinador, ele te ensina aquela competência. Então, eu sei como faz essa garrafa e eu sei fazer essa garrafa. Essa é a diferença. É quase o coach com o mentor junto? Formou o treinador? É porque o mentor, vê se faz sentido, o mentor, ele tem um nível de comprometimento baixo. Por que pareça, né? Quem é o mentor? Vamos pegar ele na figura de linguagem. Ele é o mestre Yoda. Entendeu? Ele não tá ali contigo, ele some. Ele é o mentor, entendeu? Precisa, ele não tá lá. Vamos pegar, talvez, na área médica, ver se eu tô viajando. Ele é o cara que, putz, lá no Rio tem um cirurgião chamado Ivo Pitangui, muito conhecido, né? Das estrelas e tal. Ele é um mentor. Ele não dá aula, ele não entra numa grade programática, não sei se ele dá aula, acho que não sei se ele é vivo. Não, ele não é mais. Não é mais. Ele não vai, você não vai ver ele na sala. Ele vai sentar lá com você e fala: doutor, como que eu faço para construir um nome na história? Ele vai falar: meu filho, faz isso, 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 isso. Você fala: mas como? Ele vai se vira. É assim que você vai construir. O coach não, o coach você vai pagar ele para ele, cara, fica aqui do meu lado. Caminhar junto ele vai com te você. encaminhar. Um bom exemplo disso é um coach de mídia. Né? Cara, eu quero ter uma rede social. Ele vai ficar ali do seu lado. Ele vai postar, ele vai ver. Esse cara é um coach. Hoje esse treinador, ele treina a ponta lá ou ele treina os líderes? Legal. Qual o foco aí ou independe? Ou qual que é o seu foco? Boa, né? boa. É porque quando você fala do treinador, eu tô falando da pessoa, né? Então, vamos lá, Malavota é o treinador. Quando eu entro para uma estrutura, eu ganho, eu brinco que eu ganho o cinto do Batman, né? Então, eu não tenho superpoder nenhum. Se eu ganho um cinto, se eu ganho a capa, eu vou ganhando elementos. Então, de tanto fazer treinamento, e aí, voltando na história, né? Então, fui do Senac, depois fui para consultoria, depois abri minha própria consultoria. Então, quando você monta essa estrutura, você deixa de ser simplesmente um treinador e passa a fazer parte de uma estrutura de formação. Então, hoje, eu continuo como treinador, é minha atividade fim, mas eu também atuo como consultor, eu também atuo como manager, eu também atuo como um gerente de projeto, porque a estrutura de formação está muito mais complexa. Né? Então, eu tenho formação de vendedor, tenho formação de gerente, tenho formação de líderes que vão compor e não são necessariamente de vendas, pode ser um líder de marketing. Tem o dono do negócio que também quer participar dessa formação. Então, dependendo da formação e para quem é, você vai treinando diferentes pessoas em diferentes níveis para diferentes objetivos.